deserto é o último passo antes da Terra Prometida. Napoleon Hill: nunca existiu uma geração com tanto acesso ao conhecimento. E, paradoxalmente, talvez nunca tenha existido uma geração tão perdida. Hoje, em poucos segundos, uma inteligência artificial responde qualquer pergunta. Todos os dias surgem milhares de vídeos ensinando como ficar rico, como empreender, como encontrar propósito e como mudar de vida. Há informações por todos os lados, mas direção cada vez menos. Vivemos cercados por tecnologia, velocidade e inovação. Mesmo assim, milhões de pessoas acordam sentindo um vazio que dinheiro, redes sociais e consumo não conseguem preencher. Empresários como Elon Musk e Jeff Bezos costumam falar sobre inovação, visão de longo prazo e coragem para construir algo novo. Essas histórias inspiram muitas pessoas, mas também lembram que não existe um único caminho para o sucesso. Enquanto isso, outros buscam respostas na filosofia, na espiritualidade, na história ou em diferentes interpretações sobre a origem da humanidade. Talvez a verdadeira pergunta não seja quem está certo. Talvez seja outra. Por que algumas pessoas conseguem atravessar as maiores dificuldades e sair delas mais fortes, enquanto outras desistem poucos metros antes da vitória? Napoleon Hill dedicou décadas estudando pessoas consideradas extraordinárias. E existe um padrão que aparece repetidamente. Antes das grandes conquistas, vem um período de provação. Antes da abundância, vem o silêncio. Antes da clareza, vem a dúvida. Antes da terra prometida, existe o deserto. E talvez você esteja exatamente nele, não como castigo, mas como preparação. Porque o deserto não é apenas um lugar, é um estado de transformação. É onde antigas versões de nós mesmos ficam para trás para dar espaço a alguém mais forte, mais disciplinado e mais consciente. Se você sente que tudo parece difícil, que as portas ainda não se abriram e que sua caminhada parece mais longa do que imaginava, permaneça comigo até o final. Hoje, vamos refletir sobre por que os maiores períodos de escassez podem anteceder as maiores mudanças da vida, inspirados nos ensinamentos de Napoleon Hill e em princípios de perseverança, propósito e crescimento pessoal. O deserto começa dentro da mente. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Se a tecnologia evoluiu tanto, por que tantas pessoas continuam vivendo exatamente no mesmo lugar onde estavam 5 ou 10 anos atrás? Hoje, qualquer pessoa pode aprender praticamente qualquer habilidade. Há cursos, livros, vídeos, inteligência artificial, ferramentas que há poucos anos pareciam impossíveis. Mesmo assim, milhões continuam presos, não por falta de informação, mas por excesso dela. A mente moderna vive em estado permanente de distração. Antes mesmo de terminar uma ideia, outra aparece. Antes de concluir um objetivo, surge uma nova promessa. Antes de construir um caminho, já querem trocar por outro. E assim passam anos, não porque lhes faltou capacidade, mas porque nunca permaneceram tempo suficiente em uma direção. Napoleon Hill observou algo interessante ao estudar centenas de pessoas bem-sucedidas. Elas possuíam profissões diferentes, viviam em épocas diferentes, tinham histórias completamente diferentes, mas quase todas compartilhavam uma característica: persistência. Não uma persistência cega, mas uma persistência guiada por um propósito. Hoje vivemos exatamente o oposto. Somos treinados para mudar de direção todos os dias. O algoritmo muda, a tendência muda, a notícia muda, o mercado muda, as opiniões mudam. E sem perceber, as pessoas começam a mudar junto com tudo isso. Perdem sua identidade, perdem sua voz, perdem seu propósito. É como um barco sem leme sendo levado pelas ondas. Quem controla sua atenção, controla sua vida. Essa talvez seja uma das maiores batalhas da nossa geração.
não é apenas financeira, é mental. Você acorda, olha o celular, recebe dezenas de informações, comparações, notícias, medos, vídeos, promessas, fracassos de outras pessoas, sucessos de outras pessoas. Antes mesmo do café da manhã, sua mente já recebeu centenas de comandos. E poucos desses comandos foram escolhidos por você. Napoleon Hill dizia que pensamentos repetidos acabam moldando atitudes. Hoje sabemos que nossos hábitos e aquilo a que damos atenção influenciam profundamente nosso comportamento. Por isso, vale a pena escolher com cuidado aquilo que alimenta a mente todos os dias. Pense por alguns instantes. Se você passar anos ouvindo que não consegue, o que tende a acontecer? Se todos os dias repetir para si mesmo que nasceu para perder, como terá coragem para construir algo grande? Agora, imagine o contrário. Imagine começar cada manhã lembrando a si mesmo quais são seus objetivos, escrevendo com calma aquilo que deseja construir, lendo essas palavras em voz alta, relembrando por que começou. Algumas pessoas preferem escrever, outras gostam de gravar a própria voz, lendo seus objetivos e escutá-la como forma de manter o foco. Independentemente do método escolhido, o importante é cultivar diariamente pensamentos coerentes com a pessoa que você deseja se tornar. Não existe transformação verdadeira sem repetição. Não existe disciplina sem constância. Não existe colheita sem plantio. E é justamente aqui que muitas pessoas entram no deserto, porque o deserto é o lugar onde a velha mentalidade começa a morrer. É desconfortável, você sente vontade de desistir, tem a impressão de que nada está acontecendo. Olha para os lados, todos parecem avançar, todos parecem prosperar, enquanto você continua caminhando sem enxergar o destino. Foi exatamente assim com grandes personagens da história. Antes da libertação, houve espera. Antes da conquista, houve preparação. Antes das maiores vitórias, houve longos períodos em que parecia que nada fazia sentido. É justamente nesses momentos que nasce uma pergunta silenciosa. Você continua caminhando apenas quando vê resultados, ou também quando acredita que existe um propósito maior guiando seus passos? Essa resposta muda completamente o restante da jornada. Porque o verdadeiro deserto nunca teve o objetivo de destruir alguém. O deserto revela. Ele mostra quem você realmente é quando desaparecem os aplausos, quando diminuem as certezas e quando resta apenas a decisão de continuar. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Mas existe algo que quase ninguém entende sobre o deserto. É nele que começa a nascer uma nova identidade. E quando a identidade muda, as decisões mudam, os hábitos mudam, as oportunidades passam a ser enxergadas de outra forma. É exatamente sobre essa transformação invisível que vamos falar na próxima parte. O deserto não é um castigo, é um filtro. Existe uma diferença enorme entre quem apenas deseja prosperar e quem está disposto a ser transformado para suportar a prosperidade. Essa diferença quase nunca aparece quando tudo está dando certo. Ela aparece justamente no deserto, quando ninguém aplaude, quando o dinheiro demora, quando as respostas parecem não chegar, quando você ora e o silêncio parece maior que qualquer palavra. É nesse instante que muitas pessoas acreditam que Deus as abandonou, que a vida parou, que o universo esqueceu delas. Mas talvez seja exatamente o contrário. Talvez o silêncio seja o lugar onde acontece a construção mais importante da sua vida. Pense em um escultor. Antes de surgir uma obra-prima, ele remove tudo aquilo que não faz parte da escultura. O mármore perde pedaços, recebe golpes, é cortado inúmeras vezes. Se o bloco de pedra pudesse falar,
talvez acreditasse que estava sendo destruído, mas, na verdade, estava sendo revelado. Assim também acontece com as pessoas. Antes de uma grande mudança, muita coisa precisa sair. Hábitos, medos, dependências emocionais, relacionamentos que apenas drenam energia, crenças limitantes que foram repetidas durante anos. Napoleon Hill dizia que uma das maiores riquezas que alguém pode conquistar é o domínio da própria mente, porque quem domina a mente, domina as escolhas. E quem domina as escolhas, começa a mudar o próprio destino. O problema é que a maioria tenta mudar a vida, sem mudar primeiro a identidade, quer resultados diferentes, mantendo os mesmos pensamentos, quer prosperidade, continuando alimentando o medo, quer liberdade financeira, mas continua vivendo como se estivesse condenado à escassez. Nada muda dessa forma. Toda transformação verdadeira começa muito antes de aparecer na conta bancária. Ela começa quando você decide assumir responsabilidade pela própria história, sem culpar o governo, sem culpar a família, sem culpar o passado, sem culpar a sorte. Isso não significa ignorar as dificuldades reais. Significa reconhecer que, apesar delas, ainda existe um espaço onde ninguém pode decidir por você. Sua atitude, sua disciplina, sua resposta diante das dificuldades. É justamente aí que nasce uma nova mentalidade. Talvez hoje você esteja cansado, talvez esteja trabalhando muito e vendo poucos resultados. Talvez tenha começado projetos que não deram certo. Talvez tenha confiado em pessoas erradas. Talvez tenha perdido dinheiro. Talvez tenha perdido oportunidades. Mas deixe-me fazer uma pergunta. E se tudo isso não tivesse sido apenas desperdício? E se cada fracasso estivesse ensinando exatamente aquilo que você precisará saber quando chegar a oportunidade certa? Napoleon Hill observava que derrotas temporárias frequentemente carregam lições valiosas para quem decide aprender com elas. A derrota pode encerrar uma história, ou pode iniciar outra completamente diferente. Tudo depende da interpretação. É por isso que duas pessoas passam pela mesma dificuldade e saem completamente diferentes. Uma sai amarga, a outra sai mais forte. Uma reclama, a outra aprende. Uma desiste, a outra amadurece. O deserto não muda apenas as circunstâncias, ele revela o caráter. Quando ninguém vê quem você escolhe ser, quando ninguém acredita, você continua acreditando. Quando os resultados ainda não apareceram, você continua fazendo o que precisa ser feito? Essas perguntas parecem simples, mas são elas que separam quem apenas sonha de quem realmente constrói uma vida diferente. Existe outro detalhe que quase ninguém percebe. Durante o deserto, sua sensibilidade começa a mudar. Você passa a valorizar mais o conhecimento do que a aparência, mais a disciplina do que a motivação, mais a constância do que a pressa, mais a paz do que a aprovação das pessoas. É como se, aos poucos, sua mente começasse a enxergar o mundo por outro ângulo. Aquilo que antes parecia prioridade deixa de fazer sentido. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a acontecer. As oportunidades que sempre estiveram ao seu redor passam finalmente a ser percebidas, porque elas quase nunca aparecem com luzes, aplausos ou anúncios. Elas costumam chegar disfarçadas de trabalho, de responsabilidade, de coragem, de uma decisão que assusta, e somente quem atravessou o deserto consegue reconhecê-las. Talvez seja exatamente por isso que tão poucas pessoas chegam até a Terra Prometida. Não porque ela esteja reservada para poucos,
mas porque poucos aceitam caminhar tempo suficiente pelo deserto para se tornarem a pessoa capaz de habitá-la. E é justamente nesse ponto que começa a fase mais decisiva da jornada. Porque existe um momento em que o deserto termina, mesmo que você ainda não consiga enxergar isso. Na próxima parte, vamos falar sobre os sinais silenciosos de que a travessia está chegando ao fim e por que tantas pessoas desistem exatamente quando estão mais perto da grande virada. O momento em que o deserto começa a terminar. Existe uma cena que se repete inúmeras vezes na história da humanidade. Uma pessoa luta durante anos, nada parece acontecer. Os resultados são pequenos, as dificuldades continuam, as portas permanecem fechadas. Então, quase sem aviso, tudo começa a mudar. Quem olha de fora acredita que foi sorte. Quem acompanhou a caminhada sabe que não foi. Foi preparação, foi amadurecimento, foi persistência. Napoleon Hill observava que o sucesso raramente acontece de maneira instantânea. Normalmente, ele é resultado de um longo período de preparação invisível. É como uma semente. Durante muito tempo, ninguém vê nada acontecendo. Mas debaixo da terra, raízes estão sendo formadas. Se alguém cavar antes da hora, destrói todo o processo. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas desistem porque julgam apenas aquilo que conseguem enxergar. Mas a maior parte da transformação acontece onde os olhos não alcançam. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Você estuda, aprende, trabalha, tenta melhorar, mas parece que nada muda. Só que existe uma pergunta importante. Quem você era há 5 anos? Como reagia aos problemas? Como lidava com críticas? Como tratava seu dinheiro? Como controlava suas emoções? Talvez você ainda não tenha percebido, mas muita coisa já mudou. A riqueza verdadeira começa quando você deixa de depender das circunstâncias para continuar avançando. É quando a disciplina passa a valer mais do que a motivação. Porque motivação vai embora. Disciplina permanece. Existem dias em que você acordará inspirado. Existem outros em que não sentirá vontade de fazer absolutamente nada. É justamente nesses dias que sua identidade será construída. Os grandes vencedores não trabalham apenas quando estão motivados. Eles trabalham porque decidiram quem desejam se tornar. Essa decisão muda tudo. Hoje muitas pessoas vivem esperando sentir vontade. Esperam o momento perfeito. Esperam o investimento ideal. Esperam a oportunidade perfeita. Esperam o reconhecimento. Esperam o incentivo. Esperam alguém acreditar nelas. E enquanto esperam, a vida continua passando. Napoleon Hill repetia que a decisão rápida e a persistência são características comuns entre pessoas de grande realização. Isso não significa agir por impulso, significa não permitir que o medo decida por você. Porque existe um detalhe curioso sobre o medo. Na maioria das vezes, ele aparece justamente na porta daquilo que pode transformar sua vida. Você sente medo antes da entrevista, antes da empresa, antes do investimento, antes da mudança, antes da decisão importante. O medo não prova que você está no caminho errado. Muitas vezes apenas mostra que você saiu da zona de conforto e crescimento raramente acontece dentro dela. Mas existe outro inimigo ainda mais perigoso, a comparação. Hoje é fácil abrir uma rede social e acreditar que todo mundo está prosperando, que todos enriqueceram, que todos encontraram seu propósito, que apenas você ficou para trás. Só que você está comparando os bastidores da sua vida com o palco das outras pessoas. Você vê a conquista, não vê as noites sem dormir, vê o resultado, não vê os anos de preparação, vê a colheita. Não vê o plantio. Napoleon Hill estudou empresários, inventores e líderes que enfrentaram inúmeras derrotas antes de alcançarem reconhecimento. Essas histórias mostram que fracassos temporários não impedem grandes conquistas.
Às vezes, fazem parte do caminho. Por isso, pare de medir sua caminhada pela velocidade dos outros. Existe um tempo para cada pessoa. Algumas florescem cedo, outras levam mais tempo. Mas uma árvore que cresce lentamente costuma criar raízes mais profundas. E raízes profundas sustentam grandes tempestades. Talvez o deserto esteja ensinando exatamente isso. Você não está apenas aprendendo a ganhar dinheiro. Está aprendendo a administrar emoções, a controlar impulsos, a desenvolver paciência, a fortalecer a fé, a construir disciplina. Porque imagine alguém recebendo milhões sem possuir nenhuma dessas qualidades. Provavelmente perderia tudo em pouco tempo. Por isso, muitas vezes, a preparação demora mais do que gostaríamos. Não porque Deus queira atrasar sua vida, mas porque algumas bênçãos exigem uma estrutura maior para serem sustentadas. É exatamente como construir um prédio. Quanto mais alto ele será, mais profundo precisa ser o alicerce. E ninguém vê o alicerce. Todos enxergam apenas o prédio pronto. Talvez hoje você esteja justamente construindo aquilo que ninguém vê. E isso pode parecer frustrante, mas também pode ser um dos períodos mais importantes da sua história. Porque quando chegar o momento da oportunidade, você não terá tempo para começar a se preparar. Você precisará estar pronto. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Como reconhecer a oportunidade quando ela finalmente aparecer. Porque muitas pessoas atravessam o deserto, mas deixam a terra prometida escapar por não perceberem que ela chegou. A terra prometida não é um lugar, é uma nova identidade. Existe um momento na caminhada em que tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Durante muito tempo, você acreditou que precisava de uma oportunidade. Depois, percebeu que precisava de conhecimento. Mais tarde, descobriu que precisava de disciplina. Mas chega um dia em que entende algo ainda maior. Você precisava se tornar outra pessoa. Esse talvez seja o ensinamento mais profundo inspirado na filosofia de Napoleon Hill. A riqueza verdadeira não começa quando o dinheiro entra. Ela começa quando a identidade muda. Pense em alguém que ganha uma fortuna na loteria. Quantas histórias terminam em falência poucos anos depois? Não foi falta de dinheiro. Foi falta de estrutura para sustentá-lo. Agora imagine outra pessoa que leva 10 anos construindo um negócio. Ela aprende a vender, aprende a negociar, aprende a administrar, aprende a liderar. Quando a prosperidade chega, ela já possui capacidade para mantê-la. Esse é o verdadeiro crescimento. O deserto faz exatamente isso. Ele prepara você para carregar aquilo que antes destruiria sua vida. Muitas pessoas perguntam, por que Deus ainda não abriu aquela porta? Talvez porque a porta já esteja pronta. Quem ainda está sendo preparado é você. Existe uma diferença enorme entre receber uma oportunidade e estar preparado para aproveitá-la. Todos os dias, oportunidades passam diante de milhares de pessoas. Algumas enxergam, outras ignoram. A diferença está na forma como cada uma interpreta a realidade. Napoleon Hill dizia que a mente treinada reconhece possibilidades onde outras pessoas enxergam apenas dificuldades. Isso não significa viver em um mundo de ilusões. Significa desenvolver a capacidade de procurar soluções, em vez de permanecer preso aos problemas. Observe como funciona a natureza. O agricultor nunca colhe no dia seguinte ao plantio. Ele prepara a terra, escolhe as sementes, protege a plantação, espera o tempo certo. Continua trabalhando mesmo sem ver resultados imediatos, porque entende uma lei simples: toda colheita respeita um tempo. Nossa vida também. Vivemos numa época em que todos querem velocidade. Tudo precisa acontecer agora. Resultado imediato, lucro imediato, reconhecimento imediato,
Mas aquilo que cresce rápido demais, muitas vezes não cria raízes profundas. E sem raízes, qualquer tempestade derruba. O deserto ensina justamente o contrário. Ensina a construir fundamentos, ensina a desenvolver caráter, ensina a fortalecer a paciência, ensina a controlar impulsos, ensina a confiar no processo. Enquanto muitos procuram atalhos, quem atravessa o deserto aprende que existem caminhos que simplesmente não podem ser pulados. É como aprender a tocar um instrumento. Você pode assistir centenas de vídeos, ler dezenas de livros, comprar o melhor equipamento, mas haverá um momento em que somente a prática fará diferença. Com a prosperidade acontece o mesmo. Não basta desejar. É preciso desenvolver hábitos compatíveis com aquilo que você deseja construir. Comece observando sua rotina. Como você administra seu tempo? Como reage quando algo dá errado? Como trata as pessoas quando ninguém está olhando? Como utiliza o dinheiro que já possui? Como cuida da própria saúde? Como alimenta sua mente? Essas pequenas escolhas parecem insignificantes, mas são elas que moldam seu futuro. Napoleon Hill acreditava que grandes resultados nascem da repetição de pequenas ações orientadas por um propósito definido. Talvez seja por isso que tanta gente procura grandes mudanças, ignorando os pequenos hábitos diários. A transformação quase nunca acontece em um único dia. Ela acontece em centenas de dias aparentemente comuns. Um livro lido, uma decisão correta, uma economia feita, uma habilidade aprendida, uma conversa importante, uma oportunidade aproveitada, uma desistência evitada. É assim que a Terra Prometida começa a aparecer, não como um milagre instantâneo, mas como consequência de uma nova maneira de viver. E quando você finalmente chega até ela, percebe algo surpreendente. O maior prêmio nunca foi apenas o dinheiro, foi a pessoa que você precisou se tornar para conquistá-lo. Essa é uma riqueza que ninguém pode tirar. Mercados mudam, empresas mudam, economias mudam, tecnologias mudam, mas conhecimento, disciplina, sabedoria, caráter, fé, esses permanecem. E quando permanecem, você sempre encontrará uma maneira de recomeçar. Talvez seja exatamente essa a verdadeira Terra Prometida. Não um destino final, mas uma vida construída sobre fundamentos que nenhuma tempestade consegue destruir. Na próxima e última parte, vamos reunir tudo isso em uma reflexão poderosa sobre propósito, prosperidade e o verdadeiro legado que Napoleon Hill procurou transmitir às pessoas que desejam vencer sem perder aquilo que realmente importa. A Terra Prometida começa quando você decide não voltar atrás. Se existe uma imagem que resume toda esta jornada, é a do povo caminhando pelo deserto em direção à Terra Prometida. Não era apenas uma viagem, era uma transformação, porque a maior mudança nunca aconteceu no mapa, aconteceu dentro das pessoas. O deserto retirava pouco a pouco tudo aquilo que impediria uma nova vida. O medo, a dependência, a acomodação, a antiga mentalidade. Da mesma forma, Napoleon Hill acreditava que nenhuma riqueza duradoura poderia ser construída sem uma transformação interior. Você pode até conquistar dinheiro rapidamente, mas somente uma mente preparada consegue preservar, multiplicar e utilizar essa prosperidade com sabedoria. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas passam anos tentando mudar apenas o lado de fora da vida. Trocam de emprego, trocam de cidade, trocam de negócios, trocam de parceiros, trocam de estratégias, mas continuam carregando a mesma mentalidade. E onde quer que a mente vá, a realidade tende a acompanhá-la. Por isso, antes de buscar uma nova oportunidade, busque uma nova versão de si mesmo. Antes de procurar reconhecimento, construa competência. Antes de desejar riqueza, desenvolva responsabilidade.
Antes de esperar que o mundo mude, pergunte-se o que ainda precisa mudar dentro de você. Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas, porque ninguém pode atravessar o seu deserto por você. Ninguém pode desenvolver sua disciplina. Ninguém pode alimentar sua fé. Ninguém pode decidir continuar quando tudo parece difícil. Essa decisão pertence somente a você, e é justamente nela que nasce a verdadeira liberdade. Ao longo deste vídeo, falamos sobre tecnologia, sobre excesso de informação, sobre distrações, sobre propósito, sobre perseverança. Vivemos em uma época em que quase tudo disputa nossa atenção. Enquanto você assistia a este vídeo, milhares de notificações surgiram pelo mundo. Novos conteúdos foram publicados. Novas tendências apareceram. Mas existe algo que continua exatamente igual ao tempo de Napoleon Hill. O ser humano ainda precisa aprender a governar a própria mente. Ferramentas mudam. A tecnologia evolui. A inteligência artificial continuará transformando profissões, empresas e mercados. Mas nenhuma ferramenta poderá substituir uma pessoa disciplinada. Nenhuma inovação poderá tomar o lugar de alguém que possui caráter, propósito, capacidade de aprender e coragem para agir. Essas qualidades continuam sendo o patrimônio de quem decide cultivá-las. Talvez o verdadeiro desafio da nossa geração não seja aprender mais, seja escolher melhor, escolher no que acreditar, escolher onde colocar sua atenção, escolher quais pensamentos alimentar diariamente, escolher quem você deseja se tornar, porque toda escolha repetida se transforma em hábito. Todo hábito molda a identidade, e toda identidade constrói um destino. É por isso que vale a pena criar momentos de silêncio, escrever seus objetivos, revisar seus planos, ler bons livros, orar, se isso faz parte da sua fé, refletir, agradecer, buscar conhecimento com humildade. Não porque isso garanta resultados imediatos, mas porque essas práticas fortalecem sua clareza, sua disciplina e sua capacidade de seguir em frente. E quando a oportunidade finalmente surgir, você não precisará correr para se preparar. Você já estará preparado. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar a terra prometida. Talvez o horizonte continue parecendo distante. Talvez as respostas ainda não tenham chegado. Mas não permita que um momento difícil faça você acreditar que sua história terminou. O deserto é uma fase, não um destino permanente. Continue caminhando, continue aprendendo, continue construindo, porque cada passo dado com propósito aproxima você da pessoa que nasceu para ser. E quando olhar para trás, talvez descubra que aquilo que parecia o período mais difícil da sua vida era justamente o caminho que estava preparando você para viver algo muito maior. Se esta reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários uma frase simples: eu não vou voltar atrás. Essa pequena decisão pode representar um compromisso consigo mesmo. Se você deseja aprofundar esse caminho de desenvolvimento pessoal, crescimento financeiro e fortalecimento da mentalidade, conheça também a nossa comunidade. O link está na descrição e no comentário fixado. Lá você encontrará materiais exclusivos para continuar evoluindo no seu próprio ritmo. E, se este conteúdo agregou valor à sua vida e você quiser apoiar o crescimento deste projeto para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de reflexão, há também uma forma de contribuição voluntária via Pix, disponível na descrição. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui. Lembre-se sempre, a Terra Prometida não pertence a quem começa, pertence a quem continua. Ainda não acabou. Antes de encerrar este vídeo, eu quero convidar você a fazer algo diferente, não apenas assistir, mas participar. Nos próximos minutos, esqueça tudo o que está acontecendo ao seu redor. Respire profundamente, devagar, mais uma vez,
e permita que cada palavra encontre um lugar dentro da sua mente. Não apenas ouça, sinta, porque toda grande transformação começa primeiro dentro de nós. Reprogramação mental. O deserto é o último passo antes da terra prometida hoje. Eu decido deixar para trás a versão de mim que vivia presa ao medo. Eu aceito que toda grande jornada possui desafios e compreendo que o deserto não representa o fim. O deserto representa preparação. Cada dificuldade fortalece minha mente. Cada obstáculo desenvolve minha coragem. Cada desafio aumenta minha sabedoria. Enquanto muitos desistem, eu continuo caminhando. Enquanto muitos reclamam, eu continuo aprendendo. Enquanto muitos olham apenas para os problemas, eu escolho procurar possibilidades. Minha mente se fortalece a cada dia. Meus pensamentos tornam-se mais organizados. Minha disciplina cresce continuamente. Minha capacidade de tomar boas decisões aumenta. Eu desenvolvo calma, desenvolvo clareza, desenvolvo equilíbrio. Todos os dias dou mais um passo em direção ao meu propósito. Eu compreendo que resultados duradouros exigem tempo. Por isso, eu abandono a ansiedade, eu abandono a pressa, eu abandono a comparação. Cada pessoa possui seu próprio caminho e eu respeito o tempo da minha caminhada. Meu foco está em construir, meu foco está em aprender, meu foco está em evoluir. Tudo aquilo que depende de mim, eu faço com dedicação. Meu conhecimento aumenta, minha inteligência cresce, minha criatividade encontra novas soluções. Vejo oportunidades onde antes via dificuldades. Tenho coragem para agir. Tenho serenidade para esperar quando necessário. Tenho humildade para continuar aprendendo. Hoje escolho alimentar minha mente com pensamentos que fortalecem minha confiança. Escolho cercar-me de conhecimento. Escolho desenvolver hábitos que me aproximam dos meus objetivos. Minha atenção pertence a mim. Minha mente pertence a mim. Minhas escolhas constroem meu futuro. Eu não preciso controlar tudo. Preciso apenas controlar aquilo que está ao meu alcance. E isso já é suficiente para transformar minha vida. A cada manhã, desperto mais forte, mais consciente, mais disciplinado, mais preparado. Minha perseverança cresce, minha confiança aumenta, minha visão torna-se mais clara, meu propósito torna-se mais sólido. Eu compreendo que nenhuma dificuldade é permanente. Toda noite termina, todo inverno passa, todo deserto possui um fim. Continuo caminhando mesmo quando não vejo todos os resultados, porque sei que grandes conquistas são construídas em silêncio. Hoje escolho confiar no processo, escolho permanecer firme, escolho continuar. Meu caráter vale mais que qualquer dificuldade momentânea. Minha disciplina vale mais que minha motivação. Minha constância vale mais que minha velocidade. Eu construo uma vida baseada em princípios, em responsabilidade, em honestidade, em sabedoria, em serviço, em propósito. A prosperidade que desejo começa dentro de mim. Ela nasce nas minhas decisões, nos meus hábitos, na forma como penso, na maneira como trato as pessoas, na coragem de continuar fazendo o que é certo. Eu sou capaz de aprender. Sou capaz de crescer, sou capaz de superar, sou capaz de recomeçar quantas vezes forem necessárias. O passado não define meu futuro. Os erros não definem minha identidade. As dificuldades não determinam meu destino. Hoje, escolho seguir em frente. A cada passo, torno-me mais preparado para as oportunidades que surgirão. Quando elas chegarem, estarei pronto. Porque não estou apenas esperando uma mudança. Estou me tornando a pessoa capaz de sustentá-la. Eu caminho com confiança, com serenidade, com perseverança, com esperança e, acima de tudo, com a certeza de que minha maior transformação começa agora. Respire profundamente, mais uma vez, e guarde esta frase dentro da sua mente. O deserto não é onde minha história termina, é onde minha nova história começa.